Bem, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, tá bem prestes de acontecer a cerimônia do Oscar 2017 e algumas pessoas têm me perguntado nos comentários por que eu não toco muito no assunto Oscar, por que eu não faço uma cobertura do Oscar. E eu vou ser bem sincero nesse vídeo aqui, dando algumas explicações e fazendo uma breve análise do Oscar, da premiação, que é uma premiação que eu confesso que já não me enche tanto mais os olhos aí nos últimos anos, e eu vou falar depois da vinhetinha o porquê disso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai finalmente falar sobre Oscar, a premiação mais famosa, mais conceituada aí do cinema, digamos de Hollywood, digamos assim. E nesse vídeo aqui eu vou abrir a minha opinião em relação ao Oscar e eu vou falar sobre 5 coisas que o Oscar tem de melhor e 5 coisas que eu acho que o Oscar deixa muito a desejar. Como eu disse antes, nos últimos 3, 4 anos eu não tô mais tão empolgado assim com a premiação, com o Oscar em si. Quando eu era mais jovem, adolescente ali, eu ficava um mês antes do Oscar acontecer, eu ficava muito empolgado, né? Pesquisava um monte de coisa a respeito. Na hora da cerimônia era quase que um acontecimento e hoje em dia, por mais que eu assista a cerimônia, por mais que eu acompanhe, ainda não tem aquela empolgação toda. É claro que eu não preciso nem dizer que essa é uma opinião pessoal minha e eu vou listar 5 coisas muito boas do Oscar e 5 coisas muito ruins. E a primeira coisa boa é que a cerimônia do Oscar tem uma super produção, né, de encher os olhos. Tudo que a gente vê, né, aquele glamour, todas as pessoas muito bem vestidas, mas não só isso mesmo, os cenários, a iluminação, a trilha sonora, né, os vídeos produzidos, tudo muito bem produzido, muito bem feito. Com certeza é a premiação que mais capricha nesse aspecto de superprodução. Em contrapartida, a primeira coisa que já não me agrada nos últimos anos são os apresentadores, os hosts. Eles, a maioria das vezes, são pessoas extremamente talentosas fora ali da cerimônia, são apresentadores de TV, são diretores, são atores, né? A gente teve como alguns dos apresentadores dos últimos anos, o Chris Rock, o Seth MacFarlane, o criador de Family Guy, o ator James Franco, a Ellen DeGeneres, que é uma ótima apresentadora. Todos esses artistas são muito competentes, mas a impressão que passa é que eu acho que a pressão é muito grande na hora de apresentar, na hora de discursar. Muitas vezes algumas piadas são bem assim vergonha alheia. O Seth MacFarlane, apesar dele ser um cara muito engraçado, muito ácido, eu sou apaixonado por Uma Família da Pesada, mas no ano que ele apresentou, ele soltou um monte de piadas assim que eu virava os olhos. O James Franco também, eu gosto dele como ator, mas a apresentação dele com a Anne Hathaway foi um negócio muitas vezes meio gélido, meio sem graça. É claro, é muito difícil você apresentar durante horas uma cerimônia gigantesca e não cometer ali uns deslizes, umas falhas, mas a verdade é que, como um todo, os apresentadores eles parecem meio sobrecarregados e muitas vezes meio forçados demais. Uma segunda coisa que me agrada muito na maioria das vezes na cerimônia do Oscar são as apresentações musicais. É claro que algumas são meio fracas, mas a maioria são superproduções ou as mais simples, as mais singelas também, como a apresentação do vocalista do Foo Fighters, o Dave Grohl. Em 2016, ele só ali voz e violão, ele interpretou a música Blackbird na hora do In Memoriam, né, que é uma homenagem para os artistas, atores, diretores, enfim, que já partiram. Foi uma apresentação maravilhosa. Em 2013 a gente teve a apresentação imponente, impactante da Adele com Skyfall, que levou o Oscar de melhor canção. A gente teve também uma apresentação classiquíssima do Michael Jackson em 1975. Ele só tinha 15 anos e foi uma apresentação bastante marcante, tocante. Então a gente teve vários momentos belos em relação às músicas do Oscar. A segunda coisa que costuma me irritar bastante no Oscars e que é uma coisa assim escrachada são as famosas panelinhas, né? Eles costumam indicar, tipo, sempre os mesmos atores. Eu acho que a atriz
atriz que mais foi indicada no Oscar é a Meryl Streep, e esse ano eu fiquei com raiva da Meryl Streep, não porque ela é uma ótima atriz, eu adoro a Meryl Streep, mas ela foi indicada pro Oscar de melhor atriz. A Amy Adams, que acabou ficando de fora e protagonizou 2 filmes excelentes aí esse ano, que foi A Chegada e Animais Noturnos. A academia simplesmente virou as costas para ela, eu fiquei muito puto com isso, até porque ela entrega atuações excelentes, não necessariamente que ela tinha que ganhar o Oscar, mas pelo menos uma indicação ela merecia. E tem vários e outros casos aí que eles deixam de indicar atores menos conhecidos e acabam indicando atores mais famosos por interpretações assim que talvez nem sejam tão boas assim. A terceira coisa que eu acho um ponto altíssimo da cerimônia do Oscar são os vídeos, a produção dos vídeos que eles passam durante a cerimônia, a montagem, os cortes que eles fazem com vários filmes indicados, vários filmes antigos muitas vezes, é excelente. E as homenagens que eles prestam, né, nesses vídeos, até o próprio In Memoriam lá que eu já citei, que eles pegam ali várias pessoas que faleceram nos últimos anos, né, que estão aí no meio da indústria cinematográfica. É sempre muito tocante a gente ver esse vídeo e as homenagens em geral que eles prestam. Por exemplo, o Charlie Chaplin já recebeu um Oscar honorário, que foi um momento muito impactante no Oscar. O próprio Heath Ledger, que interpretou o Coringa, eu acho que o Oscar que ele recebeu de ator coadjuvante foi mais do que merecido. Ele realmente era o candidato mais forte ali, mas foi uma grande homenagem eles premiarem o ator mesmo depois da sua morte. Já a terceira coisa que me deixa muito indignado em relação ao Oscar são os filmes que são indicados e não merecem, porque são filmes péssimos e filmes que são excelentes e acabam esnobados pela academia. Alguns filmes que são muito ruins e que já foram indicados, a gente pode citar, por exemplo, 50 Tons de Cinza, o primeiro, que a música ali original do filme foi indicada para o Oscar, mas eu acho que o filme é tão ruim. Tá, beleza, a música pode ser uma música legal e tal, mas, cara, indicar um filme desse é sacanagem, sem contar que ele foi o grande vencedor do Framboesa de Ouro aí. Esquadrão Suicida, que é um filme que eu achei bem razoável mesmo, né? Muita gente detesta esse filme e foi indicado, por exemplo, para esse Oscar de 2014 por melhor maquiagem. Eu acho que não merecia de verdade. O quarto momento numa cerimônia do Oscar que também pode nos deixar bastante emocionados são os discursos. Alguns dos discursos são muito bem feitos, alguns são mais imprevisíveis, né? São ali pela emoção da pessoa na hora, outros são pré-prontos, mas também são muito bem feitos. Um que eu me lembro muito bem, assim, depois eu assisti, claro, que foi de 1994, a Anna Paquin, que tinha 11 anos na época, ela tinha sido a vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante, mais jovem até então, recebeu o prêmio, e ela graciosa ali no momento, toda emocionada, né, toda bonitinha ali fazendo o discurso dela, todo mundo ficou encantado. E o mais recente, o vitorioso Leonardo DiCaprio, quando ele recebeu o Oscar, ele fez aí um debate, um discurso mais conscientizador, né, um discurso bem feito, bem seguro, né, e o cara, ele se mostrou ali, foi finalmente o DiCaprio ganhou o Oscar dele, né, merecido não só pelo Regresso, que é um filme muito bom, mas por toda a carreira dele, também foi um discurso muito legal. Em contrapartida, os discursos também podem ser as coisas mais irritantes do Oscar, e por isso ele entra no meu quarto lugar de coisas que talvez podem não me agradar muito no decorrer de uma cerimônia do Oscar, porque tem discursos que são muito longos, muito chatos, aqueles discursos que a pessoa abre um papel desse tamanho e começa a agradecer até o papagaio. O exemplo de discurso bem maçante foi o da Gwyneth Paltrow em 1999, quando ela recebeu o Oscar de melhor atriz, lembrando que ela estava concorrendo com a Fernanda Montenegro naquele ano, e a interpretação da Fernanda Montenegro, vocês vão me desculpar, mas foi muito melhor do que a interpretação da Gwyneth Paltrow em Shakespeare in Love lá, e merecia muito mais, mas beleza, a gente sabe como é que é o Oscar ali. E cara, a mulher ficou ali 3 minutos e pouco falando no microfone, sendo que desses 3 minutos, uns 2 minutos e meio foi ela chorando. Ela não falava. Beleza, quando você recebe um Oscar,
você fica emocionado e tal, você chora um pouco, mas a mulher simplesmente parecia até um pouco meio forçada, ela queria mostrar demais a emoção ali. Simplesmente esses momentos aí são de vergonha alheia até. Bem, o quinto e último momento que eu acho como ponto alto do Oscar, da cerimônia em si, são os momentos imprevisíveis, que eles saem meio daquele roteiro engessado que o Oscar costuma ter. Por exemplo, no Oscar de 1974, um homem invadiu o palco da cerimônia pelado, completamente nu. Enquanto eles estavam apresentando lá a próxima premiação, o cara invadiu por trás, peladão. Foi uma cena bem engraçada, as pessoas riram ali no momento, o cara que estava apresentando o prêmio também fez uma brincadeirinha. Um outro momento bastante descontraído foi na cerimônia de 1991, quando o ator Jack Palance ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. O cara ficou tão empolgado que ele desceu ao chão e fez várias flexões, sem contar que o cara na época tinha 70 anos de idade. Ele fez flexões com uma só mão. Foi um momento muito engraçado também. Um outro momento que eu não podia deixar de falar com vocês, bem descontraído, foi quando o Roberto Benigni, um ator italiano, diretor também daquele filme A Vida é Bela, ele ganhou um Oscar lá de melhor filme estrangeiro. O cara ficou tão alegre que ele começou a subir nas cadeiras ali do teatro e o pessoal segurava ele, parecia um show de rock lá. O cara ficou empolgado pra caramba, foi muito divertido. Meu, quinto e último momento que me deixa meio cansado da cerimônia do Oscar é que, por exemplo, a de 2016 teve nada mais e nada menos do que 4 horas de duração. Eu sei, são muitos indicados, muitos prêmios, mas só pra você ter uma noção, quase 2 horas dessas 4 são dedicadas aos discursos. Por mais que a gente tenha alguns que são muito bons, a gente sabe que talvez a maioria ali seja meio maçante. É claro, eles poderiam, sei lá, cortar um pouco, deixar ali com 3 horas de duração, né? Ainda é meio muito, mas 4 horas é muita coisa. E não é à toa que às vezes a gente vê a cerimônia do Oscar fazendo alguma outra coisa, lavando louça, passando roupa, lendo um livro, vendo um vídeo no YouTube, coisa do tipo. É um negócio que é meio maçante. Bom, aí tá um pouco do porquê que eu não dou tanta ênfase assim ao Oscar. É claro, você pode gostar muito ainda, essa é a minha opinião, mas eu ainda acho alguns pontos legais, eu ainda assisto as cerimônias, eu ainda acompanho os filmes que são indicados e os premiados também. É claro que eu ainda não tive a oportunidade de assistir a todos que estarão presentes nessa cerimônia de 2017, mas tem muito filme bacana lá, A Chegada, Até o Último Homem, La La Land, Moonlight, tem muito filme legal pra caramba sendo indicado dessa vez. Bem, deixa aí nos comentários também a sua opinião sobre o Oscar, se você gosta, se você não gosta, se você concorda que tem panelinha, se tem preconceito mesmo e coisa do tipo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva nesse botão. Se você já é inscrito, clique no sininho para receber todas as notificações do canal. Deixe o seu like também, que ajuda demais os nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!